noite a todos, bem-vindos ao Segundo Cultura Virtual, um projeto da Secretaria da Cultura de Gramado, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura. Eu sou Lisley Martins, sou produtora cultural e trabalho na Gramado Entertainment, produzindo cultura e arte desde 2016. Na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre o povo gaúcho, sem deixar de olhar para as suas origens, a grande nação Guarani. Eu tenho em minhas mãos um livro muito especial que conta o que nós temos antes de todos os nossos relatos e de todos os trabalhos que hoje nós vamos apresentar para vocês. Ele fala da origem desse povo, ou seja, os ancestrais desses guaranis que estavam aqui quando chegaram os jesuítas e começaram a desenvolver o que hoje nós conhecemos por Rio Grande do Sul. Esse livro é escrito por Rosélis von Sass e é de uma riqueza incrível, é imprescindível a leitura dele para que se entenda as origens desse povo que tem valores tão especiais e que deixou todo esse legado para o povo gaúcho. Também temos um convidado muito especial, que é o tenor Evandro Martin, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse povo também, sobre essa cultura e finalizar com uma obra maravilhosa composta por ele, que se chama Chamamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Lisley, pela participação aqui em seu projeto maravilhoso. Falar sobre a civilização Guarani é falar sobre as virtudes mais altas do espírito humano. E não é à toa que existe, inclusive, a cidade de São Cepé, né? Que, embora Cepé de Araju não tivesse sido considerado santo, as pessoas das regiões, né, rezavam para Cepé de Araju quando iam para suas batalhas ou para qualquer tipo de ajuda. Então, se sabe muito pouco, infelizmente, sobre a cultura guarani. E eu tive a grata surpresa de conhecer um poeta em Santo Ângelo, justamente na capital missioneira, o Antônio Ricardo Cardoso, que me apresentou uma poesia baseada em fatos históricos, justamente do livro da escritora austríaca Rosélis von Sass, da qual a Lisley comentou. E baseado nisso, ele compôs essa poesia e me entregou, e eu acabei me inspirando e compus uma música que eu espero que seja realmente, como diz o nome dela, um chamamento de alma para que cada um conheça as suas essências, porque um povo que não conhece as suas essências, a sua raiz, não sabe o povo que é. Então, canto com muito gosto aí, abrindo então os trabalhos, a canção Chamamento para vocês. Era uma vez um tempo feliz, quando viviam em Castupanos e Guaranis, três povos irmanados na mesma raiz, viviam com alegria neste grande país. País do sol, povos do sol, hijos del sol, retratos de um tempo feliz. País do sol, povos do sol, hijos del sol, retratos de um tempo feliz. Sempre em harmonia com as leis naturais, os entes da natureza e os animais sabiam que eram hóspedes, donos jamais, na terra que os acolhia, e viviam em paz. País do sol, povos do sol, hijos del sol, retratos de um tempo vivaz. País do sol, povos do sol, hijos del sol, retratos
de um tempo vivaz, tempo que passou, pois vieram do além-mar os ditos civilizados para civilizar. Inverteram-se os papéis, aluno e professor, e quem devia aprender resolveu ensinar. Cobiça, maldade, ganância e horror foi só o que trouxeram pra este lugar. País do sol, povos do sol, hijos del sol, lembranças de um tempo imortal. País do sol, povos do sol, hijos del sol, lembranças de um tempo imortal. Hoje chamam de lendas tantas revelações que eles recebiam, pois era puro canal. Impressões que provinham das mais altas regiões sobre os filhos gêmeos e a mãe primordial. Sabiam que a vida eram várias sucessões, nascer não era o início, nem morrer o final. Nascer não era o início, nem morrer o final. País do sol, povos do sol, hijos del sol, ruínas de um tempo sem par. País do sol, povos do sol, hijos del sol, ruínas de um tempo sem par. Agora de novo, muitos deste povo estão aqui. É tempo de despertar, desperta a nação Guarani. País do sol, povos do sol, hijos del sol, a hora é agora e aqui. Desperta a nação Guarani. Muito obrigado. Olá, é José Roberto de Oliveira, sou pesquisador sobre a história missioneira, sou engenheiro, fui professor da universidade durante muitos anos aqui nas Missões, na URI, e também tenho minha experiência no turismo desde 1993, quando fui secretário de Turismo de Santo Ângelo, até 98. Nesse mesmo período eu fui representante brasileiro na RET, na Reunião Especializada de Turismo do Mercosul, pelo tema Missões, especialmente pela integração Brasil, Argentina e Paraguai, que nós naquele momento estávamos fazendo. Depois eu fui diretor de desenvolvimento da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul e em 2003, então, um dos fundadores do Ministério do Turismo, da turma de quando foi fundado o Ministério. Então, fiquei 2 anos e retornei daí como vice-prefeito de São Miguel e depois retornei à minha vida acadêmica na universidade. Então, eu venho pesquisando a história missioneira há muito tempo, especialmente pela cartografia, o qual eu sou especialista, e nós temos centenas de mapas daquele período histórico, né? Então hoje nós vamos falar um tema bem específico, que é sobre as raízes do povo gaúcho, como começa a história do povo gaúcho. Nós sabemos que temos gente morando aqui no Rio Grande do Sul, nesse nosso território, que obviamente antes não se chamava Rio Grande do Sul.
tem gente morando aqui há mais de 10 mil anos, né? A presença, então, dos guaranis nessa macro-região, a partir de 2.000, 2.500 anos atrás, e a partir disso, então, toda essa formação com outros povos, obviamente, outras nações, né, como charruas, minuanos, guinoas, caaguas e tantas outras nações que estavam presentes nesse macro-território, então formaram toda aquela territorialidade, aquela ocupação humana nesse território. Então a nossa palestra de hoje, né, é sobre missões jesuíticas dos Guaranis, as raízes do povo gaúcho, né, que nós temos uma imagem que vocês estão vendo aí e que mostra em 1750 São Miguel, num momento determinado da história, aonde estavam ali a orquestra, que obviamente estava então naquele lado direito, o povo naquele período aí entre 7.500, 8.000 pessoas que moravam lá em São Miguel, né, e uma procissão ali onde se apresenta a cruz missioneira, a igreja ao fundo, né, e o conjunto do casario que compunham, digamos, aquela redução jesuítica então de São Miguel e que hoje é um patrimônio cultural da humanidade, aliás, o único do sul do Brasil, né? Então ele é um patrimônio extremamente importante para nós, povo gaúcho e povo da formação do Rio Grande do Sul. Essa outra imagem então mostra os dias atuais, né? Ali nas raízes onde tudo começou, a base genética nossa, que é o povo Guarani, que é o povo que forma basicamente essa formação gaúcha que nós mostramos, e ali no momento eu me lembro bem do dia que eu fiz essa foto, um momento onde os nossos gaúchos, os moços e as moças ali se apresentando em frente às ruínas de São Miguel. Herança muito importante daquele período, obviamente, que é o churrasco, esse churrasco de espeto que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul, e que é o churrasco formado a partir daquele gado introduzido a partir de 1634, e que os jesuítas exigiam, já naquele período lá, que os índios guaranis passassem no fogo, né? Fizessem um fogo de chão e passassem a carne por aquele fogo, né? Então, veja que esse é um elemento fundante da cultura gastronômica do Rio Grande do Sul e hoje talvez seja o principal elemento gastronômico do Rio Grande do Sul para o mercado brasileiro e inclusive para o mundial. Nós temos churrascarias em todo o mundo hoje e obviamente que o churrasco tem o nosso jeito de ser, né? a nossa cara, né, gaúcha, que é muito importante. Aqui nós temos uma outra figura que é um gaúcho atual também, né, com seu cavalo, ali numa campina e tomando o seu chimarrão ali numa hora de descanso. Também foi uma foto que eu fiz e que acabou rodando muito essa foto e que mostra o quê? A erva mate, que é um elemento fundamental da formação do povo gaúcho e que vem exatamente pelos jesuítas, pelos nossos guaranis, e que trouxeram milenarmente a erva mate para a nossa cultura, né? Os jesuítas foram aqueles que melhor industrializaram a erva mate naquele período das reduções e comercializaram para todo mundo a erva mate. Então, o chimarrão que nós conhecemos no Rio Grande, né, ou o mate castelhano, como a gente diz, a base fundamental disso é o Guarani e, obviamente, os jesuítas, que fizeram a industrialização, digamos, perfeita e a divulgação desse processo todo. As missões são lugares para sentir coisas, né, como mostra essa imagem, né? Então, todos os turistas que vêm a São Miguel ou qualquer uma das outras reduções que nós temos aqui do lado brasileiro, ou argentino, mesmo Paraguai, nós compomos 30 povos das missões no seu conjunto, né? Mas do lado brasileiro são 7 povos, todos eles dizem isso. Estes lugares são lugares para sentir coisas, né? E uma das maiores heranças que nós temos do período Guarani é a espiritualidade, que vinha desde o mundo dos pajés e que chega muito viva nessa conexão entre o cristianismo e o pajeísmo, né? Então nós temos algo muito importante. Essa foto mostra, ninguém, por exemplo, chega num lugar e diz, vou me arrepiar para tirar uma foto, né?
Então o arrepio ele acontece exatamente porque ali tem algo importante que está espiritualmente ocorrendo. Essa outra imagem é uma imagem dos benzedores lá em São Miguel. São 70 benzedores só no município de São Miguel e que trazem essa conexão entre o pajeísmo e o cristianismo, né? Então, ninguém cobra, é algo de fato assim da caridade, é algo que nasce desse jeito de ser do povo guarani e que é uma herança muito importante. Quem nasceu nessas regiões aqui do noroeste do Rio Grande do Sul sabe bem, né, que quem aqui não foi um menino, uma menina, não foi pequeno e não conheceu um benzedor que a mãe, o pai levou para qualquer um dos problemas que havia lá naquela infância, né? Então, para nós aqui é bem tradicional e hoje nós recebemos gente do mundo inteiro que vem exatamente para isso, porque aqui ainda tem essa raiz cultural dos benzedores e que é tradicional na nossa cultura. A história da presença humana nesse território, como eu disse lá no início, então há mais de 10 mil anos nós temos gente morando nessa nossa região. E se cada um de nós observar, por exemplo, aí na região de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, né, que já tem uma formação étnica mais italiana ou alemã, mas você vai ver nos bairros pobres de vocês, os rostos são indiáticos, né? São aqueles rostos que milenarmente estão aqui no Rio Grande do Sul e que não vieram, eles estiveram sempre nesses lugares. Essa foto é de um Guarani de São Miguel das Missões, ele foi cacique lá durante um período, chama Mariano, e que ele mostra bem essas maçãs do rosto, né, os olhos um pouco puxadinho, né, a cor da pele, né, esse jeito assim forte, né, troncudo de ser, né, e é como são as nossas pessoas, como é a nossa gente do Rio Grande do Sul. E obviamente que essa é a base fundamental da formação do povo gaúcho, que é a base da nossa palestra de hoje, né? Então mostrando que é exatamente esta gente que forma o nosso jeito de ser e que os guaranis chamam de Nenderecô, que é o jeito de ser, o modo de ser das pessoas, né? Bom, essa história das missões é uma história para ser vista no detalhe. Muitas vezes o Rio Grande e o Brasil escondeu essa história maravilhosa que nós temos. Imagina, nós temos no Rio Grande do Sul uma história que é um patrimônio cultural da humanidade. E este patrimônio mundial que nós temos, ele vem exatamente pelas experiências milenares deste povo guarani e que se conectaram com os jesuítas lá atrás. Então, quem quiser conhecer as missões, é muito importante que venha para as raízes do Rio Grande, venha aqui para as missões para ver exatamente esses micro detalhes que é a formação histórica dessa região. Aqui nós temos um mapa que mostra o que foi o conjunto dos 30 povos na sua última fase, os guaranis ali, músicos como são, né? E nós temos uma parte da nossa fala que nós vamos mostrar a importância da musicalidade dos guaranis para a formação, inclusive, da música gaúcha, né? Ele é fundamental para entender essa formação e mostra que, além da parte do Rio Grande do Sul, as missões também estavam em boa parte de Santa Catarina, boa parte do Paraná, indo até Foz do Iguaçu, toda aquela região, e as regiões próximas aqui da Argentina e do Paraguai. Hoje ainda nós vemos os guaranis, estão vivos, estão fortes, né, reprodutivos, né, fazendo o seu artesanato, vivendo do turismo aqui na região das Missões, ganhando o seu dinheiro a partir da comercialização da sua produção cultural, e isso é muito importante. Lá em São Miguel nós temos uma aldeia com cerca de 240 índios, em Santo Ângelo tem 2 pequenas aldeias, menores é certo, mas que também mostram a presença, o retorno deles para essa nossa região. Esses são os corais guaranis, que são muito importantes, porque desde a voz, né, dos meninos, das meninas, são maravilhosos e que compõem toda aquela história do passado para a gente pensar que nessa região o barroco missioneiro ele foi muito importante. Por exemplo, em uma das reduções, que é São João Batista, nós tínhamos o padre Sepp, Antônio Sepp von Hechingen. O Sepp foi um príncipe, né? Ele era um príncipe, o pai dele
era o rei do condado de Cauten, onde era a Áustria naquele período, né? E ele vem para cá, ele foi menino cantor de Viena, ele coordenou orquestras importantes na Europa e depois ele vem para cá. A orquestra e o coro do CEP, lá naquele período dos anos 1600 e 1700, era uma orquestra com 1000 pessoas, né? Entre a orquestra e o coro eram 1000 índios que formavam. Então você imagina como aquela cultura foi importante naquele passado, como o barroco europeu entrou na musicalidade gaúcha e como isso chega até os nossos dias. Raras pessoas pensam sobre isso, né? A importância, por exemplo, desde o acordeon, desde o violão, né? Desde as batidas, e como isto tudo chega muito vivo até os dias de hoje. Eu escrevi sobre esse tema 2 livros, né? Um é O Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade, que ali está na imagem, né? Que é esse livro aqui, e o outro é o Relatório da Guerra Guaranítica, que eu vou falar daqui mais um pouquinho. O Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade é um livro que conta todos esses 10.000 anos passados até o presente, como os nossos índios estão vivos ainda hoje, não só nas aldeias, mas também nos bairros e nas vilas, formando, junto com os negros, os pobres do Rio Grande do Sul, né? Então, se a gente pensar, bom, aonde está viva essa gente ainda hoje? Você nota claramente nas nossas periferias, ali a nossa gente ainda está muito viva, e exatamente formando essa base importante da cultura do estado do Rio Grande do Sul, né? E o livro ele pede perdão pelo que nós fizemos com a história missioneira, que é uma ilustre desconhecida do próprio Rio Grande do Sul, e também pelo que nós fizemos com os índios, não só aqui no Rio Grande, mas em todo o Brasil e América. O objetivo principal do livro é mostrar por que as missões são consideradas patrimônio histórico e cultural da humanidade, e por que a Unesco escreve o seguinte, diz que é uma experiência econômica, sociocultural, sem precedentes na história dos povos. O que aconteceu aqui nas missões para que, digamos, o principal instrumento da cultura mundial diga que o que ocorreu nos nossos territórios, aqui no Rio Grande do Sul, é uma história sem precedentes na história dos povos. Aqui não tinha pobre, aqui todos viviam plenamente a riqueza que a natureza permitia, comida em quantidade, fraternidade, uns colaboravam com os outros. Então, os 160 anos da experiência missioneira é uma experiência magnífica e que, obviamente, construiu todo esse modo de ser, o jeito de ser do povo gaúcho. E, claro, que depois, a partir da presença dos alemães, dos italianos, húngaros, tchecos e tantas outras etnias, formou o que nós chamamos de gaúcho hoje, né? Mas nunca podemos esquecer que a base genética e cultural de toda essa formação é o passado histórico dos guaranis, que é a base essencial desse processo todo, né? É as raízes, o jeito de ser do povo gaúcho. Bom, para entender um pouquinho esse mundo que nós, lá do passado, então, nos descobrimentos, lá naquele período de 1492, eram 40 milhões de habitantes, né, 2.000 línguas na América, os guaranis eram 1,4 milhões de guaranis, divididos em Ibiá, Caiová e Nhandeva, sempre em busca da terra sem males. Aí está a essência espiritual dos guaranis, que é a busca da terra sem males, que não é terra de terra, mas que é o lugar onde a sua alma, o seu espírito vai viver de forma feliz, né? E aqui no Rio Grande do Sul, nunca esquecer que haviam tupis, caingangues, carijós, caáguas, guananás, tapes, araxanes, patos, minuanos, guinoas, charruas, ou seja, um conjunto muito grande e gente distribuída por todo o território, né? Isso já estamos falando desde muito tempo antes da chegada dos europeus por aqui. Do tempo do descobrimento, então, é importante entender que a Europa tinha sido moura, especialmente a Península Ibérica, de 711 a 1492, muito tempo de período muçulmano naquela área da Europa. Colombo, digamos, descobre a América, o nome é muito entre aspas, a palavra descobre, né?
E possivelmente o seu sogro tenha sido o primeiro a estar na costa brasileira em 1487, que chama Bartolomeu Perestello e que é pouquíssimo estudado pelas escolas brasileiras. O Tratado de Tordesilhas é de 1494, e que é esse mapa aí que está aí, que vocês estão vendo agora, e que divide o Brasil, então, em dois, a parte portuguesa e a parte espanhola. Veja que o Rio Grande do Sul, ele está todo dentro da parte espanhola, ou seja, no período dos descobrimentos e até muito tempo depois, todo o território do Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Veja o nosso jeito de ser, né? Como isso marcou tão fortemente também o nosso jeito e o modo de ser gaúcho, né? Aqui, então, quando os jesuítas entram no território e começam a criar as reduções. O que era uma redução jesuítica? A palavra vem de reduction, né? Então, um povo que vivia ali num raio de 30, 40, 50 quilômetros, índios, os padres faziam uma cidade pequena naquele período inicial e ali começavam, então, reduziam aquelas pessoas para aquele território e começavam a fazer todo um processo de urbanismo, de indústria, ensinar a ler e escrever e todos esses processos normais que hoje a gente conhece. Mas veja que no mundo neolítico, que era o mundo anterior aqui do Rio Grande do Sul, então são os primeiros passos do cristianismo, a partir de 3 de maio de 1626, que é a primeira querência do Rio Grande, que é São Nicolau. E depois, naquele período, fundam 18 reduções aqui no Rio Grande do Sul. As primeiras, então, é São Inácio do Iguaçu, onde é o Paraguai, depois 13 reduções no Paraná, né, 8 reduções lá no Mato Grosso, e essas todas as reduções daquela primeira fase depois foram atacadas. Aí nesse período vem alguém fundamental para entender o jeito gaúcho de ser, né? Que é o padre Cristóvão de Mendoza, que chamam de o primeiro campeiro do Rio Grande do Sul, né? Por que isso? Porque ele é quem introduziu o gado em 1634. Ele funda São Miguel e 2 anos depois ele introduz o gado nesse nosso território, né? E distribui pelas outras reduções, pelas 18 outras que estavam no Rio Grande do Sul e ocupam todo esse macro território do Rio Grande naquele período. Aqui nós temos provas científicas daquela ação. Nós temos o Sebastião Fonseca de Oliveira, que é aí da Serra, né? Daquela região ali de Bom Jesus, os campos de cima da Serra, e onde até hoje ele cria o gado, né? Que chamam de orelhano, franqueiro ou chimarrão, que é o gado chucro, aquele que foi depois de tantas lutas e batalhas e que ficou espalhado pelo Rio Grande do Sul e que aí nos campos de cima da serra ainda hoje vive aquela genética plenamente. Ele foi introduzido então em 1634 e aqui pela região das Missões, mas na verdade ele aos poucos e depois com a expulsão dos jesuítas ele foi se colocando em todo o território. O martírio do padre Cristóvão Pereira Orelhano de Mendoza, esse é o nome completo dele, né, se deu na Serra Gaúcha, onde hoje é o município de Caxias do Sul, e bem pertinho de Gramado, né, num lugar chamado Santa Lúcia do Piaí. A lenda, inclusive, do lugar da morte dele, que ali apareceu uma fonte de água azul, que é assim o nome lá da fonte, né, e que anualmente tem festejos, festa nesse lugar. Então, para ver a importância do padre Cristóvão de Mendoza, então, dentro dessa formação, é ele que introduz o gado, os índios passam a trabalhar com aquele gado e, obviamente, que isso leva a toda a modificação de um mundo nativo daquele período e com a introdução daquele gado e o trabalho que os índios inicialmente fizeram durante mais de 100 anos, só eles trabalhando com aquele gado, porque a presença portuguesa depois no Rio Grande do Sul, a partir da cidade de Rio Grande, só ocorre 100 anos depois. E isto pouca gente no Rio Grande do Sul sabe, né? Que a base inicial, pelo menos, esse gaúcho que a gente imagina lidando com o gado, nessas grandes estâncias que vinham dos jesuítas, pelo menos durou 100 anos só com a presença deles trabalhando nesse território. Bom, ficou o gado, então, que ficou espalhado por todo o território depois da expulsão dos jesuítas, que se deu em
1638, 39, então eles foram expulsos, aquelas 18 reduções foram expulsos da onde é o Rio Grande do Sul, e esse gado então ficou espalhado por todo o Rio Grande e vem fazer o nosso jeito gaúcho de ser depois. Responsável pelo quê? Pelo tropeirismo, que é uma fase brasileira, inclusive, muito importante para entender as economias do Rio Grande, né? As charqueadas, que é todo esse sul do Rio Grande e que fez a grande economia do Rio Grande, as estâncias, né? E a genética pecuária do Rio Grande do Sul, que durou até o século XX, né? Pelo menos até 1930, 40, a base, o que havia de gado no Rio Grande do Sul era aquela genética inicial lá introduzida pelo Aureliano de Mendoza e obviamente trabalhado por toda essa nossa gente gaúcha de base pelo duro, como nós chamamos no Rio Grande, que são os guaranis e também outras nações nativas que haviam por aqui. Esta imagem é uma imagem muito importante, que é a do Tadeu Martins. Tadeu é nosso amigo e ela compõe um conjunto de quadros que chama Acervo Tupambaé, que está aqui em Santo Ângelo, no Centro de Cultura, e que mostra a ideia dos primeiros índios que começam a usar lá uma bota garrão de potro, né? o laço, digamos, pequenos elementos e que depois foram se estruturando e vêm fazer a indumentária que nós temos hoje. Mas essa indumentária inicial é exatamente aquela que eles precisavam para lidar com o gado que estava espalhado por todo o Rio Grande do Sul, pelas estâncias dos jesuítas, né? E que compôs duas fases, aquela primeira fase de 1634 até a expulsão, e depois eles continuaram supervisionando, mesmo estando do outro lado do Rio Uruguai, onde é a Argentina, eles voltavam para cá para ir pegando aquele gado e levando para lá. Então veja que aqui está, se alguém tem alguma dúvida de como nasce o gaúcho, esta imagem é uma boa imagem para entender a base genética, né, nativa do Rio Grande, a base guarani, que ela é fundamental para entender como é que o gaúcho nasce. Depois daquela expulsão dos jesuítas e dos guaranis, vem uma batalha muito importante, que é essa imagem que está aqui, que é uma pintura, na verdade, que é a Batalha de Mobororé, onde 11 mil pessoas, um ataque dos bandeirantes aqui no Rio Uruguai. E para vocês terem ideia do tamanho dessa batalha, 11 mil pessoas hoje, 11 mil pessoas não é tanta gente. Naquele tempo, Buenos Aires tinha 3 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então, imagina, né, é como se fosse quase 4 Buenos Aires se encontraram nessa luta que ocorreu aqui no Rio Uruguai, em que os guaranis ganharam dos bandeirantes, que atacavam as missões sequentemente para levar os índios como escravos, e a partir dessa vitória, jamais os bandeirantes voltaram para as missões. Bom, ficaram lá do outro lado, então, do rio, de 1638 até 1682, e retornam porque os portugueses fundam a colônia de Sacramento em frente a Buenos Aires, lá no Uruguai de hoje, né, ali onde o rio Uruguai cai na Bacia do Prata, exatamente naquele lugar é o local onde é a colônia de Sacramento ainda hoje, um patrimônio cultural da humanidade como São Miguel. E é muito importante esse fato histórico porque a partir da fundação da colônia de Sacramento, os jesuítas voltam para o lado onde hoje é Rio Grande do Sul e daí fundam os 7 povos das missões. Esse mapa mostra a fase final das missões, aonde vocês aí estão vendo o mapa do Rio Grande do Sul e o conjunto das estâncias. Por exemplo, a Vacaria dos Pinhais, ela vai até São José dos Ausentes, desde a Vacaria ali até São José dos Ausentes, pegando toda essa região de vocês aí. Gramado tem um pedacinho e Canela também, ali nos campos de cima da serra, aquela parte alta de vocês, né? Então, ali pertencia também a Vacaria dos Pinhais. Tinha a Vacaria do Mar, que pegava na Lagoa dos Patos, que essas duas vacarias eram vacarias chamadas comunais. Não era de uma redução, era de todas as reduções. E depois tem as estâncias particulares. São Luís, né, que vinha desde o rio Taquari até o Jacuí, né, a estância de São Lourenço, que pegava do Jacuí até o rio Camaquã, e assim por diante. Então, a estância de São Miguel, que é uma estância gigante,
que vai desde onde é São Miguel hoje até o Rio Negro lá no Uruguai já. E assim compondo então isso e mostrando que todo o Rio Grande do Sul estava ocupado pelas estâncias dos jesuítas, né, e com a criação do gado dos guaranis. E assim como do lado da Argentina e do lado do Paraguai, que compõem os 30 povos. O esplendor, então, desse período, então, que foi esse, digamos, os 7 povos das missões, cresceram imensamente as missões e realizaram uma das maiores façanhas da humanidade. Grandes escritores do mundo, né, os próprios jesuítas chamaram na Europa de realização ideal do cristianismo. Charlevoix, Muratori, para vocês que são de uma região italiana, aí é muito importante. Muratori foi o principal filósofo italiano dos anos 1700. Ele disse que o modelo nosso das missões foi sem precedentes na história cristã. A principal realização do cristianismo em toda a humanidade, diz Muratori, esse filósofo italiano importantíssimo, diz que isso tudo ocorreu aqui nas missões. Voltaire chamou de triunfo da humanidade, Montesquieu de primeiro estado industrial da América. Aqui nós temos uma imagem que é de um relógio de sol, né, que ele está numa redução chamada La Cruz, e aqui uma redução como ela era. A igreja, a praça, o conjunto ali de colégio, oficina, a casa dos índios, e esse na verdade é São Miguel, né? O Cotiguaçu, que é muito importante, que é aquela edícula pequena que fica do lado direito, era onde se cuidava das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, e pensar que São Miguel ia deste ponto até 500 quilômetros ao sul, aonde ele encontra o Rio Negro, já ali na República Oriental do Uruguai de hoje, pegando toda essa região, Bagé, né, chamava Santa Tecla, e assim vindo pelos caminhos e chegando efetivamente até onde hoje a gente conhece São Miguel e pensa que São Miguel é só aquele lugarzinho onde a gente conhece hoje. Na verdade, era uma estância, uma redução gigante com 1 milhão de cabeças de gado. Bom, o modelo urbanístico, as igrejas, a Casa dos Padres, oficina, Casa dos Índios, Cotiguaçu, cemitério, né? Quer dizer, havia todo um sistema organizadíssimo que se trazia da Europa e que vinha com os padres. Os padres eram pessoas formadas nas principais universidades europeias, né? Por exemplo, um Giambattista Primuli, que é quem constrói São Miguel, era um arquiteto famosíssimo de Milão, italiano ele, né? Eu falei antes já do Seppi, um menino cantor de Viena, um dos mais bem formados príncipes da Europa e que vem para cá e se torna um jesuíta aqui nessa região. Então nós temos muitas desses padres que vieram para cá e que se tornaram importantíssimos dentro desse processo todo. A organização política, agrícola, pecuária, né, todo esse processo de desenvolvimento. Esse mapa é um mapa que foi encontrado no Rio de Janeiro e que ele é um pouco esquisito porque o papel de certo não era papel, era um pergaminho, ele era um pouco estreito, então eles desenharam desde São Miguel até o mar. Aí nos campos de cima da serra, aí na serra, pega naquela região intermediária ali de vocês ali. Eu até vou fazer um sinal, aqui está a serra, aqui está, por aqui assim está Gramado, hoje vocês estão vendo, né? E ali assim, aonde nascem as águas que correm lá para Porto Alegre, né? Que correm através aí de vocês. E aqui já, lá de São José dos Ausentes, as águas que correm para o Rio Uruguai e que desce para cá. Então, esta aqui é a região da Serra do Rio Grande do Sul. E o que a gente viu? Que, por exemplo, ali eu fiz um zoom, né? Ali está o Dierbal de Santo Ângelo, que é a grande indústria de erva de Santo Ângelo, que está a produção de erva, perdão, o erval em si, ele era trazido, as ervas eram trazidas aqui para redução e daqui iam até a exportação, né? Então, essa região toda, ali pega aquelas duas grandes lagunas, as duas lagoas que estão em frente ao mar, e que a gente consegue enxergar ali, quando a gente vai de Porto Alegre, por exemplo, para Torres, a gente enxerga aquele local todo ali. Então mostra claramente a importância, né,
desse processo, no processo de como se estabelecia as estâncias jesuíticas naquele lugar. Aqui nós temos a cruz missioneira, que foi recomposta agora no ano passado, lá em São José dos Ausentes, o marco da Vacaria dos Pinhais, lá já ali na região olhando para o mar, né? Então é um marco muito importante lá na Vacaria dos Pinhais, e o Aécio Boeira tem sido um parceiro lá que está trabalhando essa questão lá naquela região. Então esse momento foi um momento de recomposição daquela cruz missioneira lá naquele local, mas é uma cruz já que está lá desde os anos 1700, o que mostra a importância desse processo todo naquela região de vocês, aí dos Campos de Cima da Serra. Os principais artigos produzidos e exportados naquele período eram o couro, que obviamente a partir daqueles milhões de cabeças que havia de gado em toda essa macro-região, né? Então ali era muito importante isso. Depois o mate, o fumo, algodão, açúcar, os tecidos de algodão, os bordados, as rendas, os objetos de torno, mesas, armários, baús e uma série de outros produtos, inclusive a indústria, por exemplo, de instrumentos musicais e fundidos, que eram todos vendidos à Europa, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires, ou seja, as missões foram um verdadeiro estado de exportação de produtos para o mundo inteiro. Depois que tudo se desenvolveu, vem a Guerra Guaranítica, que é exatamente os governos de Portugal e de Espanha, junto com os ingleses e os franceses, fazem o Tratado de Madrid em 1750 e a reação dos guaranis de 54 a 56 à Guerra Guaranítica. Os 4 relatórios de guerra mostram todo o conjunto do que ocorreu naquele período e a importância de Sepete Araju, hoje herói da pátria brasileira, nesse processo, né? Então, escrevi um livro específico sobre isso, que é o relatório da Guerra Guaranítica, aonde mostro os detalhes de todo esse processo de como se desenvolveu a Guerra Guaranítica, que hoje não é o caso da gente explicar assim tão profundamente. O herói, então, daquele período, né, o Sepete Araju, que é quem organizou as forças contra aqueles 2 maiores exércitos do mundo, hoje é herói guarani, missioneiro e rio-grandense pela lei de 2005, herói da pátria brasileira de 2009, uma lei nacional que passou pela Câmara e pelo Senado, né? O pedido de canonização do Sepete Araju foi em 2015 e o reconhecimento pelo Vaticano, pela Igreja, em 24 de abril de 2017 como servo de Deus. Então veja, nós temos um gaúcho nativo nosso, alguém, um índio nosso, que foi corregedor de São Miguel, que foi alguém muito importante. O corregedor era um misto de prefeito, juiz e presidente da Câmara, né? Então ele está hoje, digamos, nessa condução também de canonização e já reconhecido como servo de Deus pela Igreja desde 2017, né? A morte do Sepete Araju ocorre dentro daquela batalha no dia 7 de fevereiro e no dia 10 de fevereiro de 1756 ocorre a morte de 1.500 dos principais guaranis daquele período e que ali foi quase que o final da guerra. Ainda ocorreram ataques, mas é muito importante a gente se aprofundar dentro desse processo. Essa é uma pintura do mesmo índio, aquele amigo meu, Mariano, né, que é por um artista nosso, pelo Milani, que é um artista de origem, que é brasileiro, mas de família de origem italiana, sobrenome Milani, e que trabalha em Santo Ângelo, e que é hoje um dos mais famosos artistas do mundo, né, fazendo esse modelo de pintura, né? Esse é um quadro imenso, é um quadro meu que eu mandei fazer e que anda pelo mundo em uma exposição itinerante sobre as missões. Depois daquela tomada do general Gomes Freire de Andrade, ele levou aqui das missões, ele era português, ele era o governador do Rio de Janeiro, levou 3.000 índios para formar Cachoeira do Sul, Gravataí e uma série de outros, parte de Viamão, São José, ali do outro lado de Rio Grande, né?
Então, boa parte daqueles 3 mil índios daqui foram formar esse novo mundo português que começava naquele período aqui no Rio Grande do Sul. E, novamente, os guaranis são expulsos do território para o outro lado do Rio Uruguai. Retornam em 1761 e em 1767, depois deles retornarem, finalmente, os 77 jesuítas que viviam nos 30 povos são expulsos da América e vão para a Europa, né? Vão para a Prússia e para Praga, e lá iniciam os escritos sobre como era esse modelo comunal que se vivia aqui nas missões. Nós temos daí depois o Tratado de Madrid, que é de 1700, e o Tratado de Madrid, que é de 1750, e o de Santo Ildefonso, que é de 1777, que é o momento em que efetivamente as missões, aquele mundo espanhol, ele descola do mundo português naquele momento, digamos, é um tratado, e que parte do Rio Grande passam efetivamente, digamos, aquilo que era missioneiro passa para o mundo português naquele momento, mas aqui continua o espanhol. E em 1801, efetivamente, daí tomam o território das missões. Em 1828, aqui os espanhóis, através da Argentina, já funda uma província argentina chamada Província das Missões Orientais do Uruguai, e que é trocado pela libertação da Cisplatina. O que é isso? É a libertação, é a criação da República Oriental do Uruguai de hoje, né? Então, esse território, ele vai para esse território das missões, ele volta para o Brasil, e o território que era o Uruguai, que pertencia ao Brasil, é libertado e se cria definitivamente a República Oriental do Uruguai, então, naquele momento. Essa foto que nós temos aqui mostra essa integração entre nós. Estou eu ali no meio, o índio que se chama Cristino, né, que ele é lá de São Miguel, e o seu Flor, que era de base portuguesa e que vivia aqui na região. O seu Flor era um dos nossos benzedores da região, né? Então mostra bem como é esta integração entre uns e outros e como isso chega vivo até nossos dias aqui nas missões. E como nós nos integramos, a importância, digamos, dos índios, dos guaranis, nessa formação do povo gaúcho. Aqui nós temos um pajé guarani, e que mostra bem a cara dele ali, né, o jeito dele. Aqui o Mariano e o meu pai lá em São Miguel, e como ele é parecido com aquele pajé, né? Meu pai era de descendência nativa, misturado com português, e que mostra como nós somos. A musicalidade também do Rio Grande do Sul, ela é muito importante. Ela mostra, por exemplo, todo o conjunto das músicas, né? As guarânias, o chamamé, as polcas, todas com essa batida que tem o mesmo modelo dos guaranis, e que essa musicalidade milenar dos guaranis, ela chega no mundo gaúcho muito fortemente, né? Aqui os benzedores, então, esse é um trabalho lá em Gramado, uma apresentação lá do seu Flor, isso há muitos anos atrás, né, benzendo lá no nosso evento do Festival do Turismo de Gramado, lá no Festures, né, onde tinham filas homéricas, às vezes de mais de 100 pessoas querendo se benzer. Aqui, então, para finalizar, o nosso fogão campeiro, e que representa muito bem essa integração entre o Guarani e o mundo gaúcho que nós conhecemos hoje, e a nossa peonada, a nossa gurizada, os jovens nossos, né, ali dançando em frente a São Miguel e mostrando as raízes do povo do Rio Grande do Sul. Então foi um prazer estar com vocês, né, e fazer essa apresentação no sentido de mostrar a importância dos guaranis, né, da base genética raiz do Rio Grande do Sul para a formação do povo do Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Gente, eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live, o trabalho que foi feito anteriormente, que vocês assistiram com o José Roberto de Oliveira. Eu acho que é um legado enorme para todos os educadores do Rio Grande do Sul e país afora, porque eu acho que a nossa cultura e as nossas raízes, elas estão muito esquecidas. E quando você esquece, como o Evandro falou, as tuas raízes, você tem só uma cabeça
e a tua coluna vertebral não existe. Como você vai manter os teus pés firmes no chão se você não sabe de onde você veio? Então isso é imprescindível que a gente traga à tona todo esse conhecimento, todos esses valores que esse povo, que essa nação tinha, e não só os guaranis, tupanos, tupis guaranis e tantos outros que já viviam aqui no Brasil. Então essa terra tem dono. O Brasil tinha dono quando os colonizadores chegaram de fora. Eles são os nossos ancestrais, nós somos os descendentes deles. E cabe a nós mergulhar nessas raízes e buscar toda a sabedoria, todo o valor que esse povo tinha. E passar isso, fazer vir à tona para nós mesmos e passar isso para os nossos filhos. Senão eu acho que assim, o nosso futuro não é nada promissor. Eu acho que se nós esquecermos de onde viemos, como vamos deixar esse legado e passar adiante para os nossos filhos? Nós temos que defender a nossa terra, a nossa amada terra Brasil. Então assim, eu acho que esse é o nosso maior legado. Hoje nós estamos vendo vários países, vendo vários países se voltando os olhos para o Brasil, voltando os olhos para a Amazônia. Não é com intenção nenhuma de proteger nada, muito ao contrário, o que eles querem é, se puderem, explorar. Já fomos muito explorados em tempos passados. Se nós agora não acordarmos e não buscarmos essa raiz para tirar a força da onde nós viemos e proteger o nosso país, proteger as nossas futuras gerações, eu acho que, como já diz o nosso hino rio-grandense, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, o meu intuito em ter feito essa live, ter escolhido esse tema, a gente fala muito da cultura gaúcha, de tudo que tem do gaúcho pós nação Guarani. Mas a gente tem que olhar o que tem antes. Ali estão os verdadeiros valores. Ali está o que tem de mais essencial e mais primordial, que nós devemos puxar para fora isso, revelar isso para fora, fazer com que aflore de nós o que está latente em nós, porque somos descendentes desse povo, e fortalecermos isso e passarmos isso para essas futuras gerações. Então eu quero fazer um agradecimento muito especial ao José Roberto de Oliveira também, que compilou maravilhosamente bem esse trabalho dele, que vai poder ser usado em escolas, enfim, que compartilhem esse material, essa live, para que isso chegue à maior quantidade de pessoas possível, né? Gostaria de agradecer muito ao Evandro também, essa maravilha de artista. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar aí um pouco da cultura guarani também, é o que eu tive acesso. Essa maravilha de artista, como eu estava falando, que felizmente é meu marido. Então eu tenho um agradecimento muito grande, porque ele tem a arte no coração, ele tem um amor enorme por essa pátria, por esse Brasil, por essa nação Guarani, isso é de alma dele. O avô dele era daquela região das Missões, da Bossoroca, então o bisavô. Verdade. Então as origens dele são de lá também, as minhas também, o meu avô também era de Palmeira das Missões, da região. Então nós temos isso muito forte dentro de nós e a gente tem que se unir, juntos somos mais fortes. Nós temos que nos unir e trazer à tona todos os valores que nós pudermos nessa época tão difícil que estamos vivendo, né? Então eu acho que nós temos que mergulhar no berço das nossas origens, né? Para poder trazer isso à tona. Então gostaria de agradecer a ele, ao José Roberto e a todos vocês que estão assistindo essa live. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Até mais. Yo soy de la tierra. Soy hijo de la madre tierra. Soy consciente de que pertenezco a una república, a un país, pero sobre todas las cosas pertenezco a la tierra. Soy hijo de la tierra. Todos lo somos. Nosotros no somos dueños del petróleo, no somos dueños del oro, no somos dueños de nada. Solamente aquí en la tierra, el sagrado oficio que el Padre nos dejó fue ser guardianes, cuidar todo esto. El viento es nuestro aliento, el fuego nuestro espíritu, la tierra nuestro cuerpo, el agua nuestra sangre. Ese es el rezo que nosotros como pueblos originarios aquí en el Abya Yala siempre pronunciamos. Es como esa oración católica, como el Padre Nuestro. Ya es tiempo de concientizar a nuestra generación. El día de mañana no podemos dejar la madre tierra árida, hecha un completo basurero. Este es el momento en donde nosotros debemos pensar conscientemente de que nuestros actos voluntarios o involuntarios ha repercutido en que
la Madre Tierra se sienta cansada de nosotros, sus hijos. La Madre Tierra es la única madre que nos da vida, que nos da agua, que nos da todo. Por más que nosotros la maltratemos, la pisotemos, ella nunca nos agrede, no nos va a ofender. Ya es tiempo de enseñar a nuestros hijos de que sin ella no somos nada. Ya es tiempo de sembrar árboles, de ser más conscientes de nuestras propias acciones, de cuidar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones. Si cuidamos nuestro pensamiento, ese pensamiento se vuelve en palabras. Si cuidamos las palabras, esas palabras se convierten en acciones. Son nuestras acciones lo que en realidad demuestran quiénes somos, para dónde vamos y el por qué estamos acá. Manejamos todos los poderes, pero nos falta algo. Manejar el poder de amar y el poder del perdón y del respeto. Si cuidamos estos 3 preceptos, habrá equilibrio en toda la tierra. Cuidar los lugares sagrados, los lugares de poder. Sentarnos al lado de un abuelo, de una abuela, para que nos enseñen a vivir humanamente. Nosotros sufrimos al ver de que la sociedad, las grandes multinacionales llegan a un lugar y pretenden dañar todo ese equilibrio, sustrayendo metano, sustrayendo petróleo, que es la sangre vital de la Madre Tierra, sacándole sus costillas a través de muchos mecanismos, aparatos, alta tecnología. Ya conquistamos los mares, conquistamos el aire, conquistamos el fuego. Tenemos tecnologías, pero somos víctimas de nuestro propio invento. Somos consumistas, pero ¿hasta qué punto el consumismo es bueno y es malo? Nosotros como pueblos indígenas luchamos no para dañar a la madre naturaleza, luchamos es para preservarla y cuidarla, embellecerla sembrando plantas. A través de las medicinas como el yagé, hemos visto cosas que pueden suceder y ya están sucediendo en el futuro. Ya es tiempo de retomar las medicinas tradicionales, mirar a través de ellas, estudiarnos nosotros mismos y cambiar todo ese pensamiento de ego, de materialismo. La vida del ser humano está prendido desde un hilito, al no cuidar la Madre Tierra, al no cuidar Madre Agua, al no cuidar el Padre Fuego, al no cuidar sus palabras, sus pensamientos ni sus acciones. Todo está acá, no necesitamos tanto poder. Nosotros como pueblos originarios no necesitamos tener cantidad de dinero. Nosotros no peleamos para sacarle o desangrar a la Madre Tierra. Nosotros cuidamos, es porque somos conscientes de que ella es la única madre. El planeta Tierra es nuestra casa, es la casa de todos, para el rico, para el pobre, para el negro, para el oriental. De nada sirve tener tanto dinero si tenemos el corazón vacío. De nada sirve de que una montaña sea derrumbada. Ella también tiene vida, ella siente. De nada sirve llegar a un lugar y cortar o talar todos los árboles. Ellos son gente también, sienten dolor. ¿Qué es lo que iremos a dejar para nuestra futura generación? Un mundo vuelto nada, un basurero. Eso es lo que nosotros no queremos. Ya es tiempo de levantarnos, tocarnos en el corazón y decir: Madre, gracias por todo lo que nos has dado, por el viento, el fuego, el agua y la tierra. Pero si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar, y así es la tierra. Si la cuidamos, ella producirá frutas, todo estará en armonía, pero si la descuidamos, ella se enfermará. Se secarán los grandes ríos, los ojos de agua, los grandes árboles que son nuestros tíos y tías, se irán secando. ¿Qué es lo que en el futuro iremos a dejar para nuestra futura generación? Agua contaminada, un aire con CO2, la tierra estéril. De nosotros depende cómo educar a nuestros hijos desde la casa. Hay que ponerlo en práctica. Cuidemos la Madre Tierra, es nuestra madre, nuestra casa, es la casa de todo el mundo. Sobre ella vivimos, sobre ella nos procreamos, pero sin ella y si no existe ella, todo se está perdiendo. La Madre Tierra manda muchos mensajes: temblores de tierra, maremotos, tsunamis, desbordamientos de ríos. Es el mensaje que ella está emitiendo para que nosotros nos toquemos nuestra conciencia, más aún nuestro corazón. Todo tiene límite,
Adquirir mucho poder es algo en vano, no nos hace humanos, nos hace más salvajes quizás que los animales. De nada sirve tener mucho poder, de nada sirve tener mucha cantidad de dinero, porque el dinero no se va a poder comer cuando ya la madre tierra esté estéril. El aire está contaminado, vienen muchas epidemias, pero todo esto es por culpa de nosotros mismos, por no ser conscientes de nuestros actos. Hay que preservar árboles nativos, no traer plantas de otro territorio, no traer semillas transgénicas. Los insectos como el abejorro o las abejas que polinizan las plantas para que produzcan frutas y semillas se están muriendo. Hay que hacer lo posible para poder preservar lo que el Gran Padre nos ha dejado como regalo. La vida es muy hermosa. Hay que luchar para que haya paz. No criticar, no juzgar al otro. Quizás lo que no me guste de mi prójimo, quizás sea el reflejo de mí mismo. Y solamente esa armonía se encontrará el día cuando todos los países de gran poder se sientan o se sentaran alrededor de un altar con todos los pueblos de origen ancestral. Mientras que no hagamos eso, seguiremos en el mismo camino, perdidos, sin encontrar la luz. El viento se mueve es porque tiene vida, la tierra se mueve es porque tiene vida, el agua se mueve es porque tiene vida, el fuego se mueve es porque tiene vida, todo tiene vida y todos merecen respeto, así como nosotros los humanos merecemos respeto. Ellos también lo merecen. La madre tierra merece doblemente ese respeto, por ser madre, por ser abuela. Ella todo lo da. Antiguamente nosotros los humanos vivíamos en armonía con todos los espíritus, pero en el momento cuando quisimos adquirir y ser como dioses fue ahí cuando nos perdimos. Se rompió ese equilibrio. El enemigo más fuerte es Internet. Ya nos estamos volviendo autómatas. Una pregunta, Google, que tengo que hacer una vuelta, ¡pum! Una tecla, ya solucioné todo. Ya nuestro pensamiento también se está volviendo inerte. Nos estamos basando en la forma. Ya perdimos esa capacidad de ver más hacia allá, más al fondo. Nosotros los mayores no nos basamos en la forma, nos basamos en la esencia primigenia para descubrir qué está mal, el porqué de una epidemia, el porqué de que esta planta puede curar una enfermedad, el porqué una piedra puede curar una enfermedad. La tecnología de nosotros es el tarro de anbil y la hoja de coca, mal llamada la planta que mata. Las plantas son sagradas, es nuestro pensamiento que las ha corrompido. Ellas siguen siendo plantas sagradas. Son nuestras acciones lo que corrompe una planta sagrada. Es el proceso indebido o la utilización indebida que le damos a lo sagrado. Si yo tengo un bastón y golpeo a una persona, no fue el bastón quien hirió a una persona, fui yo con mis actos, que utilicé un bastón para herir a una persona. Conectarnos con ese yo interior y con ese yo espiritual. Está ahí el camino. No está en un celular, no está en un armamento. El ser humano sin el plano espiritual se pierde. Muchas religiones, todas ellas son otra forma de gobierno. Nos cohíben, nos limitan, no nos hacen ser libres. Dios Padre Creador no está en el cielo, está dentro de nosotros, en nuestro corazón. No lo busquemos arriba, busquémoslo dentro de nuestro ser, en nuestro interior. La religión es otra forma de poder, de gobernar, de limitar. Para nosotros, religión es la vida misma, es como yo debo cuidarme, es como yo debo cuidar a mi familia, es como yo debo cuidar estas plantas. Si yo las cuido, ellas me cuidan. Mi último mensaje es ser conscientes de nuestros actos. Toquémonos todos, no exijamos cambio, exijámonos ese cambio nosotros mismos y aceptar de que la muerte es otro camino para volver a nacer y a despertar más conciencia. No es que la sociedad esté mal, somos cada uno de nosotros. No somos conscientes, nos falta conciencia. Yo quiero, pero al mismo tiempo no queremos. Siempre hacernos dueños de nuestros propios actos, no echar culpa. Ya es tiempo de no buscar culpables. La vida es una oportunidad, pero hay que vivirla.
Las oportunidades solamente llegan una sola vez. Ya es tiempo de bajar de esas nubes, asentar nuestros pies en la tierra y decir, soy humano, soy hijo de la madre tierra. Así como soy colombiano, puedo ser un portugués, un chino, un japonés, pero soy hijo de la madre tierra. No todo es fácil y no todo es difícil. Todo se puede arreglar. De nosotros depende cómo vivir. Dependiendo de cómo vivamos, tenemos la muerte. Muchas gracias. Medicina cura yo, medicina cura.